Iniciando aqui a nossa RNM Extra. Dessa vez aqui a gente vai falar sobre dois temas. Vai ser uma RNM bem rápida. Vão ser 30 minutos dedicados a falar do antigo integração, da RNM que eles fizeram. Vamos fazer algumas considerações a respeito do antigo integração. E na última meia hora nós vamos falar a respeito de OVNIs, integralismo e os OVNIs. Qual será a ligação que existe entre integralismo e OVNIs? Será que existe alguma? A gente vai estar falando sobre isso. É um assunto que o pessoal sempre pergunta. E aí na RNM oficial nós acabamos não falando sobre esse assunto, porque vamos falar sobre, mais especificamente ali sobre integralismo. Mas dessa vez é uma RNM extra e nós vamos falar sobre esse assunto que o pessoal pergunta bastante. Tá? Eu vou comentar a respeito, primeiramente, do integração antigo. Né? O pessoal sabe que hoje em dia existem dois movimentos de integração. Tá? O integração antigo, para nós, acabou. Nós, integralistas, não fazemos mais parte. E nós fundamos o Integração do Brasil, que continua com a mesma proposta de unir os movimentos nacionalistas em atividade no país, porém, dessa vez, sob uma direção integralista. A última RNM do movimento deles, né, do outro integração, o Jó Rodrigues, ele repetiu o mesmo texto que ele tinha feito da outra vez. E, como sempre, ele só sabe fazer discursos vazios. Ele está totalmente fora da realidade. Ele não foca em nenhum ponto do que seria o importante, né, do que está acontecendo no movimento. Salve, Abaddon, Jihá, Anauê. Eu vou prosseguir aqui, tá? Eu tô fazendo aqui um discurso inicial. Então, o Jó Rodrigues, ele tá pegando o nosso hype, ele tá tentando surfar no nosso hype, ele tá querendo que as pessoas que assistam a live deles não saibam, não entendam que existem dois integração, que nós não fazemos parte do integração do Jó Rodrigues. Então, ele fala como se tivesse algum laço conosco. Então, ele começou a reclamar dos nossos vídeos, falando que nós usamos humor ácido, e nós não devemos nenhuma satisfação sobre o nosso conteúdo para Jó Rodrigues. Jó Rodrigues não tem mais nada a ver com o nosso movimento. Tá? O Jó Rodrigues disse lá na live dele que a integração deles, né, seria uma mãe para seus membros. Primeiramente, a integração deles tem 4 membros, né? Sendo que todos os antigos membros do integração estão agora no Integração do Brasil. Não somente os integralistas, como todos os demais. Vendo as palhaçadas aí que eles fazem, estão todos conosco. Tá? Então, o Integração do Brasil hoje, ele é presidido pelo Abaddon, que está aí conosco aqui no perfil do Jihá, e pelo Misael. Vamos ver se o Misael também aparece, eu falei com ele mais cedo, acabei atrasando um pouco aqui para poder estar preparando aqui alguma coisa para iniciar aqui para falar para vocês, né? E o Jó Rodrigues, ele nunca foi mãe de ninguém, tá? Ele já confessou que ele está endividado, ele não tem condição sequer de pagar uma coxinha para alguém. E ele nunca atendeu o telefonema de nenhum dos seus seguidores. Tá? Na época que ele tinha alguns. Ele demorava sempre semanas para responder e sempre sendo vago, superficial. Então, se o antigo integração é mãe de alguém, é a mãe geladeira. Tá? A mãe geladeira significa aquela mãe fria, que é a causadora de autismo. Tá? Eles continuam em delírio, eles falam que vão ter um partido, que ele vai ser candidato a presidente, e lá os seus 3 seguidores lunáticos dando corda para os delírios do Jó.
Eles vão afirmando lá que vão ser vereadores, sendo que um deles estava ali com o símbolo nazista no uniforme na live, né? E diz ele que entrou pro GGB. Então eu gostaria de saber do GGB que esteve ligado a nós, né? Se eles se perderam dessa forma, porque estão se associando com esses trapalhões, né? O outro lá que estão dizendo que ele vai ser o presidente, né? O Cláudio Carneiro falou que ele vai ser o presidente, o Reinaldo. O cara assume que se droga enquanto se masturba e persegue a youtuber Haluca. Tá? É um vagabundo que se aproveita que a menina não tem pai e fala uma porção de obscenidades que já foi vazado em vários canais, não sou eu que estou falando. Tem canais aí grandes do YouTube falando sobre isso. O Jó também afirma que o integração é uma religião. Uma religião só se for a religião que prega o Reinaldo, que é ele que fala sobre religião lá no Integração. E nós sabemos que a religião dele é a religião que o Bob Navarro é Jesus, é Deus, é Lúcifer, e nós achamos isso nojento. Tá? Nós repudiamos o antigo Integração e a sua patota de idiotas que se venderam para o satanista Bob Navarro. E o resultado tá aí na cara do Jó Rodrigues, né? Do começo do ano para cá, ele tá 20 anos mais velho, desde que ele se envolveu com a Unibrasil. Beleza, galera? Vamos abrir o site aí, vamos ver aí quem tem algo para dizer. Fala aí, Abaddon, como é que tá as coisas aí? Cara, aqui tá tudo tranquilo, tudo suave e a gente tá na mesma luta aí, entendeu? Tamo junto. Você chegou a ver aí a última live deles aí? O que você tem aí para falar pra gente aí sobre o antigo Integração? Fala pra nós um pouco aí o que É uma questão, assim, muito vergonhosa, né, cara? Porque literalmente é um bando de velhos que são lunáticos, né? Acreditando em política, acreditando aqui e dali, e sempre repetindo as mesmas coisas de sempre, criando uma falsa esperança para as pessoas que veem aquilo, entendeu? Sempre é esse mesmo. É a mesma prejudicação deles mesmos, entendeu? Eles falam de partido, eles falam disso, falam daquilo, mas ninguém tem dinheiro pra dar. Ninguém tem nada pra dar, os caras querem criar partido como? Quebrado? Sem ninguém? Eles falam que tem um partido, eles são mentirosos. Nesse ponto, eles estão parecendo políticos profissionais, né? Eles mentem como políticos profissionais, né? Corretamente, eles mentem como políticos profissionais, isso aí. E a vergonha é eles estarem usando, né, o nome de... pelo menos integralismo eles não falam mais, né? Acredito que eles não vão mais se meter no integralismo. Anauê, Arthur, integralismo é mó ruim. Tá, então faz um favor. Emo ruim. Tá, vamos lá. Ô, garota, sobe na live aí. Aí, ó, ela entrou. Ela subiu. Vamos conversar com ela. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Por que que o integralismo é ruim? Aí, saiu. Por que que saiu? Saiu. Ela achou que ela ia ser maltratada, né? Anauê, ó, voltou. Vamos ver se ela sobe. Anauê, Arthur. Sobe de novo aí, a gente não vai te maltratar, não. A gente quer saber mesmo por que que você acha ruim. E a gente vai. Tudo bem. Sobe aqui pra gente tirar suas dúvidas aí sobre integralismo. De repente você não vai achar tão ruim assim quanto você pensa. Sim, pode subir. Anauê, Lucas. Anauê. E é isso, né? Eles ficam nessa mentira, né? E agora eles estão delirando, falaram que vão sair vereadores. Chegou um comunista aí. Comunistas, Cris, se você quiser subir aí também, pode subir que a gente tira suas dúvidas. A gente não tá aqui pra maltratar ninguém, a gente tá aqui pra tirar dúvidas, entendeu? Quem quiser subir, pode subir, fazer as perguntas, entendeu? O movimento Integração do Brasil, ele tem uma direção integralista, mas nós aceitamos pessoas que queiram participar. Quem quiser participar conosco e for ele seguir as regras, for uma pessoa bem educada, uma pessoa bem intencionada, vai ser bem-vindo no nosso movimento. Isso aí. Salve, Lucas. Anauê. Ah, sim, eu conheço esse Lucas. Salve, Lucas. Você conhece o movimento Integração do Brasil? Sim, eu entrei hoje, inclusive. Ah, beleza. Tá nos nossos grupos já? Telegram, o Zap? Só no Zap. O Zap tá mais bombado mesmo. Aí, qualquer dúvida gente que lá, você bem quiser ativo. tirar, quiser aproveitar agora também, tirar alguma dúvida. Não, não tenho nenhuma dúvida por enquanto. Beleza, tamo junto. Então é isso, né? Sobre a doutrina, Abaddon, sobre a
a doutrina linear, qualquer coisa aí, porque o Lucas agora também é do MILB, né? Lucas Vieira também é do MILB agora, entendeu? Ah, Sim. muito bem. Ele já se interessou pelo MILB, se ele quiser perguntar qualquer coisa, a gente tá aberto aqui a perguntas, senão a gente vai continuar com o tema principal, né? Que é a Agartha. A gente vai falar agora mais um pouquinho sobre o integração e o integração do Brasil. E depois, aí, quando der 8 horas, a gente começa a falar sobre a Agartha e OVNIs, que é Certo, o certo. tema da live. Sim, sim. Geralmente a gente não fala sobre isso, mas Sim, a gente é integralista, essa live é certo? extra, então a gente abriu essa live para poder falar mais desse assunto, que tem muita gente que quer saber. Vocês são Sim. integralistas mesmo, sim? Sim, somos integralistas. Alguém conhece o Nacional Sindicalismo Português? Nacional Sindicalismo Português? Não, não É, conheço. nós Não me conhecemos recordo ali da também, década não. de 30, né? Aquele movimento lá do Rolão Preto, conhecemos alguma coisa assim. Mas o nosso foco aqui no nosso movimento é século XXI. Então você dificilmente vai ver a gente falando sobre a história da terceira posição, o que aconteceu lá na década de 30. Dificilmente a gente vai falar sobre isso aqui. É um assunto interessante para vocês aí estudarem, mas a gente foca no século XXI, a gente foca realmente no dia a dia, em como nós podemos utilizar as ideias do integralismo, a doutrina integralista, o nacionalismo, para a nossa própria vida, sem ficar esperando um presidente, um partido que nem faz o antigo integração, fica enrolando vocês. Porque é mais mentira. Vão esperar quanto tempo para fazer um partido, para chegar até um cargo? Eles podem até se candidatar. O João Rodrigues já se candidatou aí, acho que teve 60 votos. Quer ser o presidente. Poderia Poderia me explicar. explicar a opinião de vocês sobre o futuro do Brasil, o que querem, etc? Claro, claro que sim. Podemos sim. Quer falar um pouco? Pode falar aí, depois eu falo aí. Abadão? Está com problema lá no áudio dele, eu vou falar um pouco. Então, o futuro do Brasil, vocês estão vendo aí. Essa mentira aí, vai continuar essa mentira, vai continuar esse engano de políticos, tá? Só que enquanto o Brasil vai caminhar para isso daí, nós vamos Tá caminhar me ouvindo? para ter o nosso futuro garantido. Então, o nosso futuro, enquanto brasileiros, vai ser um futuro glorioso. Nós estamos trabalhando para nos reunirmos numa cidade, que vai ser a cidade integralista, Aurora Linear, aonde ali sim nós vamos conseguir reunir as nossas forças, vamos reunir grandes inteligências e vamos ter um projeto para poder salvar o Brasil. Mas primeiro, nós vamos salvar quem estiver junto conosco na cidade integralista. A gente foca aí em 5 mil pessoas inicialmente. Então, em pouco tempo, daqui a alguns anos, quem estiver junto conosco vai ter essa oportunidade também de estar residindo na cidade integralista. Por via política ou não. Por via política não vai se arrumar nada. Por via política não tem, já está blindado. O sistema já está blindado. A gente pretende formar um partido, o Partido Operalista e tal, para poder atuar também na política, mas é uma atuação que visa ali objetivos específicos. Para mudar o Brasil, a gente vai mudar mudando a nossa vida. A gente tem que mudar a nossa vida, independente do que vai acontecer na política. Você tem que se garantir, em primeiro. Tem que garantir que você vai ter uma boa alimentação, que você vai ter um bom futuro, que os seus filhos vão estar garantidos, que você vai poder ter uma esposa decente para formar uma família. Isso vai ser através de uma pequena sociedade que nós estamos formando aqui no Integração do Brasil. Salve, Giovana, boa noite. Boa noite. A partir das 8 horas, Giovana, a gente vai estar falando sobre a Agartha, sobre os OVNIs. Essa primeira meia hora aqui, a gente vai falar sobre a diferença entre integração e integração do Brasil e vamos responder também as perguntas do pessoal. Minha internet tava meio ruim aqui, mas já voltei aqui, tá ativo. Se quiser responder um pouco também sobre o que ele perguntou, né, sobre o futuro do Brasil, o que nós esperamos aí, pode falar um pouco também. É a questão linear, né? A gente quer fazer a nossa cidade para salvar os nossos, não dá para salvar todo mundo, entendeu?
Não dá pra salvar todo mundo. Então o que a gente pensa? Tem que criar uma sociedade nossa, algo próprio só nosso, porque ali a gente vai conseguir fazer o progresso acontecer pra nós mesmos, entendeu? Por isso a gente precisa da questão da propriedade privada também. Precisa ter nosso gado, nossa comida, nossa plantação, que não vai estar envenenada com nada, entendeu? Não vai ter veneno, nada vai atingir a gente. Mais pra frente, a gente tem que bolar um plano pra questão do Brasil todo, né? E a gente tem que estar seguindo da nossa gestão mesmo pra frente. O pessoal que segue política, ele só tá pensando em economia, ele só pensa em economia, são materialistas. Só pensam na parte econômica, como é que vai ser a parte econômica? Isso daí é o menos importante. O mais importante para nós é a busca das nossas tradições e, através das nossas tradições, nós resolvemos cada problema que nós temos e depois o problema aparece e a gente resolve, o problema aparece e a gente resolve imediatamente. Esse é o sistema integralista. E nós vemos que, enquanto existirem partidos políticos atrapalhando a administração do nosso país, não tem o que nós podemos fazer, porque vai ter sempre esse empecilho. E esse empecilho é um empecilho que atrapalha demais, porque aí faz sempre nós temos que esperar, tem que esperar a eleição, tem que esperar 4 anos, tem que esperar isso, e aí o tempo vai passando e nada acontece. Então, nós temos um projeto onde a modificação para melhor, a evolução de quem participa do nosso movimento é imediata a partir do momento que entra. Primeira coisa que a pessoa tem quando entra aqui, passa a ter esperança. Então não vai acontecer nada, porque isso nunca vai parar. Vai acontecer, é o que nós estamos falando aqui. Nós vamos fundar a nossa cidade e a partir dali nós vamos reunir pessoas capazes e aí, primeiramente, a gente vai resolver a nossa vida. Que não adianta tá vivendo no sistema e tá bebendo água cheia de hormônios, uma comida cheia de hormônios, causando alterações até mesmo genéticas. Hoje em dia tem alimentos que causam alterações até mesmo genéticas. Então, de forma que a futura humanidade seja ainda mais dócil, ainda mais escravizada, que as pessoas tenham cada vez menos capacidade de entender o que está acontecendo e de sair dessa armadilha. Então, assim, nós vamos sair dessa armadilha. Que alterações sem serem genéticas? Os alimentos, eles estão todos contaminados. Então, assim, por que nós precisamos ter a nossa cidade? Na nossa cidade, a gente vai ter a nossa própria água. A gente vai procurar um local onde nós tenhamos a nossa própria água. Aqui na sede, já temos uma fonte própria de água. A nossa água a gente já conseguiu estar livre aí do sistema. Mas e a carne, né? Para quem come carne? E o alimento? Né? Como está com o alimento, além dos agrotóxicos, esses componentes de mudança genética que eles fazem na comida. Como se livrar de tudo isso? É só tendo a sua própria alimentação. Você se alimenta de comidas naturais. Sempre que possível, sim, mas é muito caro. Para você comer somente comida orgânica, você tem que ter a sua própria plantação. Nós ainda não estamos nesse nível, mas nós pretendemos chegar com a ajuda de vocês. Então, mais para frente, a gente vai estar informando para vocês como vocês podem contribuir com a moeda Sigma, que ela vai reverter para benefícios de quem fizer essa contribuição. A moeda Sigma é o que vai proporcionar a nossa cidade futuramente. Vai proporcionar, ou a gente vai se mudar para uma cidade própria e vai aparelhar essa cidade, ou a gente vai comprar um grande terreno, que tem que ser um local onde tenha o espaço para a gente poder fazer as plantações, ter a nossa criação de carne e a nossa água também. Quer acrescentar algo aí sobre a cidade? O Lucas caiu, voltou. Israel, Anauê, Lucas tá aí. Israel, Anauê. A gente ia falar mais sobre a integração, acabamos falando sobre a cidade linear. Você vê que o pessoal ele tá querendo uma solução, né? Eles querem uma solução. Todo mundo cansou de mentiras. Todo mundo cansou de mentira. Exatamente, o pessoal quer solução imediata. O João Rodrigues lá falando,
Não, tem que esperar, esperar. Isso, fica esperando, 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 Tá esperando. esperando a vida toda aí até morrer, cara. É. E aí o tempo passa e ninguém faz nada, né? É fácil ficar esperando. Nós aqui estamos agindo. Então, o tempo que nós não estamos aqui conversando com vocês, nós estamos trabalhando aqui na sede para a cidade integralista poder estar o mais rápido possível abrindo as suas portas aí para os seus moradores. Anauê, viva o integralismo linear, viva o Dr. Cássio, viva o Dr. Cássio Guilherme, Anauê, viva a integração do Brasil, viva Eduardo Fauzi, Anauê, Anauê vi, 3 vezes. Anauê, viva Anauê, Dom Antônio Anauê. César Avis, Anauê. Esses aí são os nossos grandes ícones que fazem parte aqui do nosso movimento. Como as outras pessoas fora da sede podem contribuir? Então, aqui a questão é que você tá fora da sede. Vamos lá, contribui lá com, não sei, com o que puder. Dá R$ 1, uma comida, qualquer coisa. É questão de coletividade, né? Contribuição. Solidariedade, entendeu? É uma questão de solidariedade. A gente tá aqui para ajudar todo mundo. Todo mundo se ajuda, entendeu? Nós vamos abrir logo mais aí o Sigma, vai ser um Pix para vocês poderem estar contribuindo conosco. R$ 1 por dia já é muita coisa. O que Já vocês ajuda ficam bastante. trabalhando lá, vocês recebem? A gente trabalha aqui na nossa sede aqui, a gente trabalha muito a questão da espiritualidade, nós temos trabalhos, vendemos livros e a gente vai se contribuindo um com o outro, entendeu? Logo mais a gente vai estar abrindo mais negócios aí para quem quiser participar conosco. Acima de tudo, a pessoa que entra para a integração do Brasil, ela não entra como um súdito, não entra aqui para ser nosso escravo, entra aqui para ser nosso sócio. Nós somos uma sociedade. A moeda Sigma é uma moeda que futuramente ela vai distribuir benefícios para todo mundo que estiver junto participando. Como compra os livros? Nós estamos com a loja fechada, o site caiu, né? O nosso site caiu, mas nós vamos estar aí fazendo o nosso novo site em breve e vamos avisar aqui com vários livros para vender. Tem livros do Dr. Cássio, tem livro do Eduardo Fauzi, tem livro do Dom Antônio César Avis, tem livros meus. Tem muitos autores. O Integração do Brasil tem muitos autores próprios nossos aqui para vocês conhecerem. Anauê Príncipe, tá aí? Fala alguma coisa aí. Boa noite, amigo. Boa noite. Cara, eu achei interessante você estar falando aí. Vocês são o quê? Um grupo de quê? Um grupo político? Nós somos o Integração do Brasil. Nós não nos consideramos um grupo político. Fazemos a política que nós fazemos é a política nossa aqui, da nossa amizade, do nosso desenvolvimento. E sim, temos um projeto de ter o nosso partido político, mas é só um aspecto aqui do nosso movimento aqui. Nós damos um movimento para a vida toda, para preencher cada espaço da vida da pessoa que faz parte. Então, Olha o Andrew aí, ó, te chamando de LARP, tá subindo. Fala aí, dá uma olhada aí pra nós. Que eu sou LARPer. Vocês são brasileiros, vocês são de qual estado do Brasil? Tem membros do nosso movimento do Brasil inteiro. Nossa sede fica no estado do Rio de Janeiro. Temos também uma sede em Campinas, que é a sede do MILB. Mas temos representantes no Brasil todo. Acho que todo estado do Brasil deve ter algum membro nosso. Eu sou da Bahia, cara. Tem algum integrante da Bahia? Cara, da Bahia. Tem alguém da Bahia? Não tô lembrado aqui. O movimento é muito forte no Ceará, né? Não sei dizer na Bahia, não. Na questão do GGB, né? Só que o GGB, bom, tá se aliando aí com negócios. Andrew, pode falar na live isso aí, mano. Não tem medo nenhum aqui, não. Você tá falando que as prints forjadas lá do Integralista 88? É isso aí que você tá falando? Cara, eu vou tirar esse cara. Eu não quero esse tipo de conversa aqui. Eu vou tirar. Pode deixar se quiser, mano. Não, eu vou tirar. Eu não quero esse tipo de assunto aqui, não. Tá fora. Tchau. Isso aí não é assunto pra aqui pra live, não. Isso aí é difamação. Eu vou até tirar ele daqui. Não quero esse cara mais aqui. A gente vai falar. Ei, rapaziada, quem tá comentando? Peraí, quem tá comentando isso aí a respeito de mim? Hein, por que falar?
Ele já passou aqui na Você live tirou, 4 vezes tá por hora, cara. comentando. Não, era um tal de Andrew Quem foi aí, que comentou? o cara falando assuntos aleatórios. Esse tipo de assunto só ignora. Vamos falar assunto nosso Maiores aqui. wipers da bolha política. A gente nem faz parte da bolha política, pra você ter uma Cara, a ideia. gente Literalmente, a gente nem odeia falamos sobre política. política aqui. Nossa política não Então, tem nada a ver com o que vocês estão acostumados. Política partidária. Nossa cabe política é CCC. antipartidária. Olha, esse cara é tão vergonhoso, nacionalista, skinhead, diado orgulhoso, volta a CCC legal. CCC legal e acabe, né? Antipolícia, tá ligado? E eu vou falar pra você, cara, tu tá literalmente passando literalmente vergonha aqui, porque a gente nunca foi de bolha política. Nunca foi de bolha política. Entendeu? Agora é a questão, mano. Quer se pronunciar? Sobe na live. Sobe na live aí, fala o que você tem, explica por que a gente é LARPer, tá ligado? Sobe aí, pode perguntar essas perguntas aí. Até não tem mesmo nada que essa palavra é uma palavra que a gente não usa, que a gente prefere usar a palavra no nosso idioma. Então, LARP, a gente não é Isso. alienado. Quem fala essa palavra é alienado. Então, nós não estamos interessados em alienação aqui. Nós estamos interessados em evolução, em estudo. Quem disse que eu tô falando que você tem que Vocês ser estudam, mas batizado? vocês são Tá ateus, bom. vocês são religiosos. Não, é que a questão do nacionalista é totalmente religiosa. Não existe nacionalismo sem religião. Não existe nacionalismo sem religião. Qual o problema de vocês com os judeus? É isso aí, bom. Eu vou esclarecer só essa questão antes de falar dos judeus, falar sobre religião. Então, o nosso movimento aceita pessoas de todas as religiões, Integração do Brasil. Você pode até mesmo não ter uma religião, desde que respeite, e talvez você, dentro do nosso movimento, encontre alguma religião que possa, de repente, preencher esse espaço que está faltando. Mas nós aceitamos pessoas de todas as religiões e nós trabalhamos com algumas chaves que são profecias, por exemplo. Nós trabalhamos com 7 profecias. Se você estudar as 7 profecias, entra no nosso blog, homenlinear.blogspot.com. E aí procura ali o texto, o artigo, que fala sobre as 7 profecias. Então, você estudando as 7 profecias, mesmo que você não acredite nelas enquanto profecias, você vai chegar em várias chaves de conhecimento. Você vai chegar em entendimento sobre a história do Brasil, vai entender o que é o Brasil, o que significa o cristianismo no Brasil, pessoa sendo cristão ou não, o que significa Portugal para o Brasil. Então, essas nossas chaves que nós ensinamos, muitas pessoas que não concordam, porque são da religião tal, acabam nos atacando por causa disso. Mas elas não entendem que essas chaves, elas servem para conhecimento. Se você, de repente, não acredita naquela profecia, ela serve como um conhecimento histórico, porque todas elas não foram inventadas por nós, estão na história. E na próxima meia hora, tá quase dando, faltam 5 minutos, nós vamos falar de um tema, que é um tema também que gera muita controvérsia dentro do movimento, que é o tema dos extraterrestres. Então a gente vai falar dos OVNIs e que ligação tem os OVNIs com o integralismo. Então, quando der 8 horas, a gente vai iniciar esse assunto. Mas, por enquanto, vamos seguir aqui falando sobre política. Vou ver aqui mais uma pergunta. O que acham do Brizola? Cara, políticos para nós são só políticos, não são pessoas que têm essa importância, nós não damos esta importância que as pessoas geralmente dão para políticos. Então, Brizola é uma pessoa meio que indiferente para nós, entendeu? É uma pessoa que não é um assunto que faz parte assim dos nossos debates. Nós sabemos que tem muitos nacionalistas que gostam do Brizola e tal, mas nós vemos o Brizola, essa linha de nacionalistas, que é seguidor de Enéas, é seguidor de político, ou então que fala para nós seriam nacionalista café com leite, tipo Adriano Benayon, Batista Vidal. Isso aí é integralista, é nacionalista café com leite. Nacionalista de verdade é integralista, porque o integralismo é um movimento que é para mudar o sistema. Enquanto esses movimentos ainda ficam mentindo para vocês, dizendo que a gente vai conquistar o poder, vocês vão votar, vai ter um presidente e tal. Não vai ter presidente nacionalista nenhum. Não existe como, esse sistema não é nacionalista. Sistema de votar em partido, votar em político. Então o integralismo,
ele é um outro sistema. É um sistema sem partidos políticos, com o povo administrando diretamente o Estado. Imagina, tira o partido político. É você que vai lá e faz as coisas. Você não fica esperando o político, você faz. Essa é a diferença do integralismo básica para outro tipo de nacionalista. Outro tipo de nacionalista quer ficar enrolando, mentindo, dizendo que quando você votar nele, sabe-se lá quando, vai mudar o Brasil, aí você vai ficar esperando, militando, sonhando e sendo enganado. Como esse povo gado aí de Bolsonaro, esse povo gado de Lula, que morreu, né? Nem existe Lula nenhum. Enfim, vamos seguir aqui. No fim, a eleição é só um movimento monetário, meu. Porque pensa comigo. O que é a influência do povo para quem eles votam? No fim é tudo monetário. Tu vê, pô, velho da Havan. Pô, o cara tem uma influência política enorme. Tu vê Donald Trump, antes das presidências dele, o cara tinha uma influência no mercado econômico gigantesca. Então tu vê que essas pessoas acabam influenciando os outros a votarem neles. Então não basta de um movimento econômico, sabe? Não tem nada a ver com política isso. Só querem saber de economia. A economia... Não fazem nada. A economia de tal país está boa, a economia de tal país está boa. Foda-se a economia. A gente não está nem aí para economia. A gente não quer saber de economia. A gente quer saber de cultura, a gente quer saber de alta cultura, a gente quer saber de história, a gente quer saber de tradição, a gente quer saber de verdade, a gente quer saber de mudança, a gente quer saber de uma sociedade saudável, uma sociedade que tenha uma base em tradições, não em economia. Foda-se a economia. A gente quer que o dinheiro acabe. Vamos procurar lá no nosso site, lá, Homem Linear, no nosso blog, homemlinear.blogspot.com. Nós queremos o fim do dinheiro. Um dia não terá mais dinheiro nenhum. Tá certo. Vai chegar 8 horas aqui. Então, a partir de agora, o tema da live mudou, tá? Não vamos mais falar sobre política. O tema agora é integralismo e OVNIs. A gente vai falar agora sobre extraterrestres. Então, eu vou iniciar respondendo essa pergunta. É real a história que Plínio Salgado recebeu a mensagem de um ET? Essa pergunta é feita em toda live que nós abrimos, alguém faz essa pergunta e eu sempre falo, eu não vou responder essa pergunta porque a live de hoje é voltada para assuntos da política, do nacionalismo, e aí eu nunca respondo. Hoje eu vou responder, tá? E geralmente eu falo também que a pessoa pode levar isso ao pé da letra ou então como algo simbólico. Você escolhe se você acredita nisso como algo literal ou como algo simbólico. A gente não está aqui dizendo para você acreditar, acredite nisso dessa forma. Mas se você quiser acreditar nisso dessa forma, a gente pode desenvolver para esse lado também. Então, assim, a história do encontro de Plínio Salgado com um disco voador. Essa história é real, essa história está em livros. Então, Plínio Salgado disse isso. Ele disse que se encontrou não com um ET, que ele se encontrou com Jesus Cristo. E que foi Jesus Cristo que ensinou para ele o que era o integralismo. O integralismo é uma doutrina que veio diretamente de Jesus Cristo. E como é que foi que Jesus Cristo se encontrou com Plínio Salgado? Em um disco voador. Então, Jesus Cristo veio em um disco voador, levou o Plínio Salgado até esse disco voador. Esse disco voador viajou para o passado. Ele mostrou para o Plínio Salgado a sua infância. Ele mostrou para o Plínio Salgado acontecimentos de sua vida. E aí voltaram para o Brasil, voltaram para o nosso tempo. E ele passou essa missão de trazer o integralismo para o mundo através do Brasil, porque o integralismo futuramente será a doutrina mundial. O integralismo é uma doutrina universal, é a doutrina mais perfeita que já foi criada. Por isso que às vezes a pessoa fica falando de terceira posição, fascismo, NS, esses caras são derrotados. Todas essas doutrinas são inferiores ao integralismo. O integralismo ele é simples. Eu vou falar aqui 4 livros, tá? Para quem quer aprender integralismo. Os mais conhecidos, Doutrina do Sigma, do Plínio Salgado. O que o integralista deve saber, do Gustavo Barroso. E agora 2 que não são muito citados. O ABC do Integralismo, de Miguel Reale. E Brasil Integral, de Oswaldo Gouveia.
Vocês tendo esses 4 livros, você sabe o que é integralismo, que é o sistema, como funciona o sistema integralista, sem partido político. A organização é através das profissões. A organização é através das corporações. Então, o melhor de cada atividade é quem cria leis para ajudar e favorecer a sua própria atividade. E assim a sociedade fica completa com os melhores de cada atividade exercendo o poder diretamente. Ou seja, partido político é perca de tempo. Mas voltando ao encontro de Plínio Salgado com Jesus Cristo, aí Plínio Salgado, naquele momento, ele indaga, né, para Jesus, mas por que eu? Por que eu? Que sou um homem miserável, um miserável entre os homens. Plínio Salgado tinha perdido a esposa, Plínio Salgado não estava tão bem de dinheiro nessa época, estava com conflitos pessoais, e perguntou para Cristo. E Cristo disse, porque às vezes o mais miserável dos homens é quem vai realizar determinadas missões. Então é por isso que nós aqui, cada um aqui, ninguém aqui é perfeito. A vida de cada um aqui, se você for apontar, procurar na minha vida, você vai encontrar alguma coisa que não seja legal. Muitas coisas, aliás, muitas coisas. E talvez cada um de vocês aqui também vai ter coisas que não são legais. Mas aqui no nosso movimento, além de ser uma chance de poder estar recuperando aí a sua vida, também é uma chance de você não errar, de você se dedicar, de você batalhar e de você cumprir uma missão que vem, segundo o Plínio Salgado, do próprio Jesus Cristo. Então eu vou ler aqui um pouco, eu deixei preparado aqui um texto para falar um pouco aqui também sobre Agartha e a ligação do integralismo aqui com Agartha. Vou ver se alguém respondeu alguma coisa. Aqui, o pessoal tá falando aqui sobre AIB, sobre comunismo. Pessoal, essa live aqui agora, nesse momento aqui, é para falar sobre OVNIs e sobre a ligação de integralismo com os extraterrestres, tá bom, galera? Esses assuntos aqui a gente fala numa próxima oportunidade. Então, Agartha começou a ser comentada no integralismo ainda por Gustavo Barroso. Tá? Gustavo Barroso, na obra A Quarta Humanidade, a maior influência da Quarta Humanidade é o arqueômetro. Está lá na bibliografia da Quarta Humanidade de Gustavo Barroso, do Quarto Império. Quarta Humanidade é do Plínio Salgado. O Quarto Império de Gustavo Barroso. É o arqueômetro. O arqueômetro que já fala sobre Agartha. Tá? O arqueômetro é um dos livros ocultistas mais importantes do mundo. Depois vocês pesquisem sobre o arqueômetro. Influência do Gustavo Barroso. Tá? Ashtar Sheran, um conhecido viajante interplanetário, Ashtar Sheran, ele está desde o século XIX fazendo revelações canalizadas qual que é o sistema político das civilizações evoluídas. Aí se você for procurar o que é o sistema dessas civilizações, você vai ver que é o sistema corporativo integralista. O sistema de Ashtar Sheran, o sistema dessas civilizações evoluídas é o sistema integralista. Tá? E Plínio Salgado, eu falo mais, Plínio Salgado atualmente, ele é o prefeito de Agartha. É ele que está administrando a Agartha porque ele é quem tem um conhecimento profundo das corporações, da democracia orgânica. Tá? Essas revelações estão em várias obras. Eu vou citar, por exemplo, a obra de Trigueirinho, A Quinta Raça. Então, quando a gente fala de quinta raça, a gente já chega no linearismo, tá? Que o linearismo, o Dr. Cássio fala sobre a quinta humanidade, já evoluindo da quarta humanidade, do Plínio Salgado e do Quarto Império. Então nós chegamos na quinta humanidade, no Quinto Império. Essas são as revelações do Dr. Cássio. E a cidade
da aurora linear será um portal para Gata. A Ashtar Sheran está canalizando novas mensagens informando que Plínio Salgado está em Agartha. Plínio Salgado que sempre amou os animais. O Plínio Salgado hoje em dia ele possui uma criação de unicórnios em Agartha. Inclusive, existe um unicórnio chamado Anauê. E Jesus Cristo é o mestre Sananda. A Ashtar Sheran sempre revelou que ele é o mestre do comando Ashtar. Então, quando Plínio Salgado diz que Jesus Cristo veio em um disco voador, isso em 1950, antes de qualquer cara que se dizia contatado por extraterrestres aparecer, começou nos Estados Unidos, isso foi depois do Plínio Salgado. O Plínio Salgado foi o primeiro. Então, hoje em dia, Plínio Salgado está em Agartha, tá? Existem vários contatados, vários tripulantes que já foram contatados. Nós temos aí Zaron Delira, é mais um extraterrestre que contata pessoas que canalizam as suas mensagens, mas Plínio Salgado foi o primeiro. Isso na história da humanidade, Plínio Salgado foi o primeiro a se dizer contatado por um disco voador e sendo o tripulante Jesus Cristo, que lhe passou a doutrina integralista. Então eu vou ver aqui se alguém está falando algo a respeito dos OVNIs e dos discos voadores. Plínio Salgado é prefeito de Agartha, exatamente. Exatamente. Fala da FIB. Pessoal, depois eu abro uma outra live outro dia, a gente fala sobre a FIB, fala essas histórias, que hoje eu estou focando aqui no disco voador. O disco voador que abduziu Plínio Salgado. Cara, o disco voador, pelo que Plínio Salgado descreveu e tá no desenho, é aquele disco voador clássico, né? Que ele gira, ele tem as luzes embaixo. No canal do Integração do Brasil, aqui, o Jaguar Azul, do TikTok, tem um vídeo que aparece o disco voador que o Plínio Salgado descreveu. E além disso, teve a viagem no tempo, né? Agartha e Jesus, não entendi. Jesus Cristo é o mestre Sananda, tá? Jesus Cristo é quem controla o comando Ashtar. A Ashtar Sheran está desde o século XIX contatando as pessoas. E aí, a Agartha é uma das cidades subterrâneas. Existem várias outras. Então, existe a própria Aurora, existe uma cidade chamada Aurora. Existe na Amazônia a Cacora, a Carrim, a Canis. Hoje em dia o pessoal fala de Ratanabá também. Esse grupo está meio esotérico e místico. Essa live de hoje é para falar sobre esse assunto. Eu falei desde o começo. Então, vamos ver aqui. Assuntos aqui. Daça. Salve, Daça. Boa noite. Foi o mesmo disco voador do interior do Paraná. Então, eu gostaria de falar sobre esse disco voador aí. Eu não acredito, tá, nesses discos voadores que aparecem na mídia. Então, eu acho que isso é muito controverso. Por exemplo, na época do ET Bilu, né, apareceu o ET Bilu na mídia. O ET Bilu, o Urandir, que recebia as mensagens do ET Bilu, ele recebia mensagens antes do Ashtar Sheran. Então, o Urandir, ele é um ufólogo muito respeitado. Então, é por isso que as pessoas vão lá para Dáquila e têm contato com um ET que dizem que é o ET Bilu. Se é um Grey, provavelmente um Grey, mas enfim, talvez aquele ocasião da mídia foi forjado justamente para ocultar que existe algo lá real. Então o Dáquila faz vários estudos interessantíssimos
sobre os fortes, por exemplo, que existem no Brasil. Alguns fortes têm passagens secretas. As cidades brasileiras, elas têm muitos túneis, passagens secretas, coisas que eram antigas, que não têm explicação, coisas que parecem ser mais antigos do que quando foi a descoberta oficial de 1500. Então o Dáquila tem estudos muito interessantes. O Dáquila faz estudos muito interessantes. Mas quando começa a aparecer isso na mídia, agora, por exemplo, Estados Unidos abrindo alguma coisa, nós sabemos que existem também entidades maléficas que se aproveitam dessas aparições, se aproveitam desse medo coletivo para também criar enganações e até mesmo levar pessoas aos demônios que se disfarçam de extraterrestres, tá? Então eu sempre gosto de pessoas que passem credibilidade, pessoas que passem seriedade, então, e que tenham uma conexão, que aí passa a fazer sentido, um sentido harmonioso. Então você pega Astacheran. Por que eu vou acreditar nas canalizações de Astacheran? Porque se você for ver o que ele está falando e comparar com o que o Plínio Salgado trouxe para nós com o integralismo, você vai ver que é o mesmo sistema. Quando ele fala, esse aqui é o sistema que existe, seja em Órion, seja em Vênus, em outra dimensão, esse aqui é o sistema. É o sistema corporativo. É o sistema integralista. Então as coisas começam a fazer sentido. Você vê que é um sistema que gera a saúde. Integralismo, integral, vem de holos. Essa palavra significa saúde. Então o sistema integralista é um sistema para trazer a saúde. Então, vamos ver aqui. O portal para Machu Picchu. É o portal que está em São Tomé das Letras, né? Essas são as ligações que vêm dos Incas. Então os Incas deixaram várias estradas, não somente estradas como o caminho de Peabiru, que é uma estrada que existe até hoje alguns trechos, como esses trechos onde havia uma tecnologia que nós não conhecemos ainda para eles poderem fazer esse deslocamento. Os Incas, eles eram os reis, né? Eles eram a casta superior, a aristocracia do Império de Tawantinsuyo. O Império de Tawantinsuyo, ele incluía o Brasil, tá? É o império que inclui o Brasil. O Império das Quatro Estações. Então, quando os colonizadores chegaram em Tawantinsuyo, eles já estavam sendo esperados. Já era esperado que isso ia acontecer. Então, foi por isso que o pessoal pergunta, mas por que os Incas entregaram? Por que os Aztecas entregaram? Por que os Maias entregaram? Porque eles tinham essa missão. Eles sabiam que aquele momento ali havia chego ao fim. Ele já era esperado. O cristianismo já era esperado. Então, era esperado com o nome de Viracocha pelos Incas. Era esperado com o nome de Kukulcán pelos Maias. Era esperado com o nome de Questolá pelos Aztecas. Alienígenas são demônios? Nem todos alienígenas são demônios, tá? Vamos ver aqui, estou vendo aqui se tem alguma pergunta ligada aqui ao... Você disse que Plínio Salgado foi o primeiro a retratar contato com aliens e tal, mas as pinturas rupestres. Não, contatos com alien tem até na Bíblia. Tem o livro de Enoque, que é praticamente uma descrição de uma invasão extraterrestre. Porém, existe nos Estados Unidos os chamados contatados, tá? Que são o pessoal mais conhecido, que fala que se encontraram com os extraterrestres. Esses livros começaram a ser publicados na década de 50. E o Plínio Salgado foi antes. O livro de Plínio Salgado, Sete Noites de Joãozinho, é de 1950. Veio antes. Subiram o Rafael aí, vamos ver.
se ele está querendo conversar conosco aqui sobre integralismo e OVNI. Salve, Rafael! Boa noite. Boa tarde. Ou boa noite. Tudo bem? Então, o assunto de hoje da live é integralismo e OVNIs. Tem alguma coisa para dizer a respeito desse assunto? Fala conosco. Mano, aqui, cara. Não, tem que. Todo mundo sabe, velho. Isso aqui foi um avatar que levou a doutrina do Sigma pro Plínio Salgado, tá ligado? Devia ser um consenso já. Sim. Você já chegou a ler o livro Sete Noites de Joãozinho, do Plínio Salgado? Já viu esse livro? Mano, ainda não, cara, mas eu vou ler. É que eu não consegui esse livro. É um livro muito raro, o pessoal escondeu durante muitos anos, né? O pessoal escondia, não queria que falasse sobre esse assunto. Então, por exemplo, eu tô pesquisando e tá difícil de encontrar. Parece que na década de 60, o Plínio Salgado, ele fez alguns discursos falando sobre disco voador no Congresso Nacional em Brasília. Parece que teve uma outra situação que ele foi contatado e que foi inclusive divulgado na imprensa. Mas eu não estou encontrando. Se alguém encontrar referências disso, por favor, passe para nós por e-mail, divulguem, porque esse assunto é um assunto difícil de encontrar. Mano, se para pensar, velho, faz muito sentido. Porque, tipo, ele já sabia que todas as elites que mandavam no Brasil, antes de nós saber, tá? Que nós temos arquivo, nós temos um monte de coisa, né? Consegue saber qual que é a elite que manda no Brasil. Agora, naquela época, o cara lá no meio do... Quer dizer, eu não vou dizer que ele era pobre, né? Mano, o cara sozinho, junto com a galera dele, fundou o movimento, tá ligado? Não, o movimento foi muito mágico. Você vê que é um movimento para crescer daquela forma. Não tinha internet, não tinha nada. O movimento rapidamente esse crescimento e com aquela... Assim, o Plínio Salgado, no fundo, ele sabia que não ia acontecer na década de 30. Ele sabe. Na última entrevista dele, ele fala: quem vai fazer o integralismo é a galera do século XXI. É a geração do século XXI. Inclusive, ele fala que as mulheres vão ser importantes no século XXI. Nós estamos esperando aí, né? Mano, mas elas já estão começando a ser importante, tá? Porque, tipo, como que é o nome? A mulher lá, ela foi uma das prepulsoras da poliomielina, né, cara? Não sei falar direito. Que é o que tá ajudando a curar a tetraplegia, tá ligado? Sim. Não sei, cara, já fez uma previsão, já fiquei tipo, mano, ele era um gênio, tá ligado? Porque eu acho que ele sabia que naquela época, por exemplo, se o integralismo ele vence na década de 30, provavelmente, hoje em dia, ele já estaria proibido. Ele ia ser proibido de alguma forma. Eles poderiam conseguir alguma coisa ali, mas iam proibir. E o integralismo, ele tem que salvar o Brasil definitivamente. Ele precisa, quando ele chegar no poder, é definitivo. Então é por isso que primeiro nós queremos mudar a nossa vida. Nós vamos para uma cidade, ali nós reunimos a nata mesmo do pessoal que tiver íntimo do integralismo, entendendo o que é integralismo, entendendo o Plínio Salgado. Porque o pessoal, às vezes nós falamos, por exemplo, sobre a ligação de Plínio Salgado com o disco voador, o pessoal fica bravo, mas tá no livro do Plínio, tá no livro dele. Entendeu? Tem uma teoria do que os Estados Unidos estão fazendo agora, que eles são viajantes do tempo, Beto. O que tu acha? Viajantes no tempo? Sim, exatamente. O Plínio Salgado não falou isso? Não falou que Jesus Cristo viajou no tempo? Então, Tô falando que tem uma teoria que tá surgindo agora, que são os viajantes do tempo. O linearismo, tá? Linearismo significa o tempo linear. Se você pensar tempo linear, procura essa palavra no dicionário, você vai ver o que significa linear. Então, se você tem um tempo linear, se você tem várias realidades em viagem no tempo, como o Plínio Salgado diz que Jesus Cristo levou ele para viajar no tempo. Se você tem várias realidades ao redor do tempo, para você poder ter uma perfeição, para você poder ter o bem vencendo, a perfeição é o quê? É o bem vencendo o mal, né? Para você poder ter o bem vencendo o mal, ele tem que vencer em cada realidade. Então, às vezes não adianta, a gente vai vencer aqui, mas em outra realidade, se alguém pode voltar no tempo e deturpar aquele passado e criar uma realidade ruim. Ou seja, isso é o integralismo linear, de uma forma que ninguém nunca disse antes. É a primeira vez que eu estou falando isso. O integralismo linear, ele é para resolver em cada realidade. Ou seja, não adianta a gente resolver nessa. A gente vai resolver nessa, mas tem que ser uma cadeia de soluções. Aí é onde já entra o sistema integralista, que chama criteriologia integral. Isso é Plínio Salgado também.
que é a criteriologia integral? Plínio Salgado fala o seguinte: quando você vai resolver um problema, você não pode criar outro problema. Você tem que criar uma solução de problemas. Então, quando aquela solução é a solução integralista, ela não somente resolve um problema, como todos os demais. É uma cadeia de soluções. Onde acha esse livro? Aí, ó, quase R$200, 7 noites de Joãozinho. Aqui, ó. A Giovana falou que tá vendendo na estante virtual por R$200. E esse livro não tem... ninguém ainda colocou o PDF. Plínio Salgado fez algum comentário sobre o caso de Roosevelt. Então, eu acredito que o Plínio Salgado tenha feito comentários a respeito dos casos que estavam acontecendo no Brasil. Teve aquele caso famoso do chupa-chupa, que era um vampiro, era um OVNI que vinha como um vampiro, né, e mordia o pescoço das vítimas, né, que eram numa colônia de pescadores, e isso sugava todo o sangue. Você para pensar uma coisa, mano, o integralismo linear não tava funcionando muito, tá ligado? Porque, tipo, se existe cada realidade, tá ligado? Tipo, são poucas que o integralismo dá certo, tá ligado? O integralismo tem que dar certo em todas, porque o integralismo vindo de Cristo, ele é o sistema perfeito. Não tem um outro sistema que seria mais perfeito do que o integralismo. Eu tô falando dele ser aplicado. Ele tem que ser aplicado em toda a realidade, porque em toda a realidade existente. Por quê? Porque ele é a única forma aonde os gênios, os melhores de cada atividade humana, vão estar exercendo o poder diretamente, sem palhaços, sem bandidos, sem esse erro que existe na democracia com partidos políticos, né? E aí, Jihad, boa? Anauê. Certo. Então, qual que são as Lírio perguntas? Salgadinho. Pessoal, tem mais 5 minutinhos aí, vamos aproveitando aí. Vamos aproveitar, pode perguntar. PL. Vai encerrar. Nossa, cara, que saudade desse cara. E aí, PL? Lembra de mim? Aí, pessoal, 5 minutinhos aí, ninguém tá perguntando mais nada sobre essa questão dos OVNIs, essas questões de FIB, essas questões a gente abre uma outra live outro dia para falar sobre isso. Hoje a gente está mais focado mesmo em falar sobre essa questão dos OVNIs. E o Abaddon não vai revelar ainda, né, Abaddon? O Abaddon também tem contato com o ET aí, né? Vai revelar hoje, Abaddon? Vai ser futuramente, né? A questão do quê? Da FIB? Não, do ET que você tem contato. Mas futuramente. Depois aí a gente pode falar sobre isso também no PV. Ah, não, esse Senhor da Guerra. Ih, você pegou o final da live. Pegou o final da live, Senhor da Guerra. Vai estar, daqui a pouco já vai estar no YouTube, acho que eu vou colocar hoje mesmo no Integralismo Linear. A outra live está lá também no Integralismo Linear. E vamos procurar ter mais live, fazer mais lives aqui, que é muito assunto. O pessoal está interessado nesse assunto da Mas a FIB. questão é, rapaziada, não acreditem em pessoas que se dizem supostamente terem contatos com seres extraterrestres. Não confiem nessas pessoas, tá bom? Exatamente. A gente abriu essa live por causa disso, para mostrar um pouco de credibilidade para vocês, tá? Mostrar que a gente tem uma base, primeiramente, de conhecimento sobre ufologia, de contatados, da história de Agartha, da ligação com o integralismo através dos próprios integralistas, não só Gustavo Barroso, depois teve um livro específico sobre Agartha, do integralismo, eu já mostrei esse livro, tá lá no canal também, e tem que tomar cuidado aí com esse pessoal aí que às vezes inventa coisas aí, tem que tomar cuidado que são pessoas mal intencionadas, tá? A gente até evita falar esse assunto, mas hoje, como era uma live específica, a gente pode fazer mais lives falando sobre isso, tá? Nós somos contatados também, esse assunto é um assunto controverso, que a gente, entendeu? Fala sobre o unicórnio que se chama ansiedade. O unicórnio chama Anauê. Isso, Anauê. É o unicórnio do Plínio Salgado. O Plínio Salgado tem uma criação de unicórnio em Agartha. O Plínio Salgado sempre foi muito ligado aos animais, inclusive no livro dele,
Mais uma citação aqui para criar polêmica. No 13 anos de Brasília, o Plínio Salgado revela que ele conversa com os animais e com as plantas e elas respondem o que ele fala. Ele conversa telepaticamente com animais e com as plantas e elas respondem. Em Agartha, agora, ele está controlando uma frota de unicórnios e o unicórnio preferido dele é o Anauê. Um unicórnio chamado Anauê. Só 3 minutinhos aí. Ai, ai. É o unicórnio Anauê, esse aí vai ficar famoso aí. É unicórnio Anauê. Unicórnio Anauê e o ET Peru. O ET Peru, ele é polêmico. Contato de Astacheran. Astacheran está passando informações. Plínio Salgado é o atual prefeito de Agartha. Depois a gente vai estar passando aí um livro. Tem um livro que a gente vai estar fazendo aí um livro sobre Agartha, integralismo e OVNI. Não estamos zoando, não. Nosso movimento aqui é movimento sério. A gente vai estar lançando um livro logo mais para falar sobre esse assunto. Senhor da Guerra, a questão do bigode que ele, tipo assim, cara, a questão do bigode, por exemplo, se for pegar para ler o livro dele, o Minha Luta, você vai ver coisas que ele falam que compartilham com certos ideais, entendeu? Só que quando ele assume o poder, tudo que ele escreve no livro ele faz errado, entendeu? Ele faz tudo errado. Quando ele vai lá e começa a fazer, assume o poder, ele vai lá e faz tudo errado, entendeu? A questão do bigode do DS, ele errou em tudo. Pessoal, a gente vai encerrar a live, tá? Vai estar com o livro aí logo mais. A gente está lançando um livro que vai falar sobre essas questões de Agartha, questões do integralismo ligado aos OVNIs. Vamos explicar mais sobre essa questão do Plínio Salgado com o disco voador. Essas ligações que isso tem também com a cidade linear. Vamos explicar do Plínio Salgado em Agartha, vamos explicar sobre Astacheran, os contatos que nós estamos tendo também. Vamos falar sobre tudo isso. É um livro que logo mais vai estar disponível gratuitamente no homenlinear.blogspot.com. Então, nesse livro, tem bastante. Nesse blog, já tem um livro também para vocês baixarem lá, um livro que fala sobre o Santo Daime e o integralismo. Tá, é o livro que está principal, Santo Daime, Cannabis e Integralismo. É o livro que está lá disponível para vocês baixarem. E tem muito conteúdo também para vocês aprenderem sobre o integralismo linear, sobre as nossas lideranças, sobre o pensamento do doutor Cássio Guilherme, o pensamento de Eduardo Fauzi. E aí, depois a gente vai estar fazendo novas lives para vocês. O canal que vai ser postado a live é o Integralismo Linear, Movimento Integralista e Linearista Brasileiro no YouTube. Daqui a pouco ela está no ar. Beleza, pessoal? E aí depois eu explico mais, né, sobre essas questões aí. Depois a gente abre uma live de novo para falar sobre Agartha, sobre o Mestre Sananda, que é o Jesus Cristo, comandante aí da tropa estelar aí que nos protege aí e que ensinou o integralismo para nós. O integralismo é a doutrina da raça cósmica, tá? E nós não estamos inventando nada. Algumas coisas nós estamos trazendo porque são as novidades do século XXI. Mas a raça cósmica sempre foi o objetivo final do integralismo. Isso aí é integralismo básico e tudo isso daí vocês vão encontrar lá no nosso blog, tá bom, pessoal? Boa noite a todos, obrigado aí a presença de todos. Se faltou alguma pergunta, alguma dúvida aí, vocês podem também estar falando com a gente no PV e também nos nossos grupos do Zap e do Telegram. Valeu, pessoal! Anauê, depois a gente faz uma nova live aí, a gente esclarece mais essas questões aí que vocês ficaram na dúvida. Até a próxima, pessoal! Anauê!